Amados irmãos e irmãs, a nossa oração hoje é para que saibamos aproveitar as oportunidades no tempo certo, com o intuito de glorificar a Deus com nossas vidas e, como filhos da obediência, não amoldarmos mais as paixões que tínhamos anteriormente na nossa ignorância, mas sim que nos tornemos santos como é santo aquele que nos chamou e que através do nosso novo procedimento e da vida abundante em Cristo Jesus, possamos pela obediência à verdade e o amor fraternal desenvolvermos nosso novo projeto de vida com a alma purificada, amando de coração uns aos outros ardentemente. Amém. Nosso estudo será sobre o capítulo 2 do livro de Josué, com o tema Um Novo Projeto de Vida. Para tanto, vamos ler alguns versículos do capítulo 2. Diz assim: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: É verdade que 2 homens vieram a mim, porém, eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, e ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saías do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Vamos ler até aqui. Em quase tudo que vamos realizar na vida, é necessário que antes façamos um projeto. Se vamos construir algo, como por exemplo uma casa, é necessário que antes façamos o projeto estrutural, arquitetônico, elétrico, hidráulico, entre outros. São Lucas, capítulo 14, versículo 28 a versículo 30, nos diz: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir?
para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. É sempre bom, antes de se lançar às realizações, verificar no projeto aquilo que ele nos oferece, analisando as questões e detalhes do que pretendemos executar. Quando o projeto é bem elaborado, analisado e estudado em seus vários aspectos, há mais condições de se executar algo que vá ser do seu agrado e também das pessoas. Assim fazendo, teremos mais chances que qualquer coisa que empreendamos tenha êxito. Na vida espiritual, os projetos também devem estar presentes. A vida com Deus é repleta de novas descobertas e experiências. A partir do momento que se crê em Deus, há uma transformação no nosso procedimento e a partir desta transformação surge um novo projeto de vida. Raabe é um retrato de uma multidão atualmente relegada à margem da sociedade, vítima de um sistema perverso de exploração, do qual é difícil se libertar. Raabe é a mulher que tem seus sonhos para si, para seus filhos, para sua família. Raabe é uma mulher que arrisca, porque não tem muito a perder. É aquela que chora interiormente enquanto esboça um sorriso e geme enquanto finge, porque sua vida é um constante gemido. Mas Raabe também retrata aqueles que vivem na periferia da vida e da história, porém com a percepção do mover de Deus e que por isso deixam a condição de últimos para assumir os primeiros lugares no reino de Deus. Percebamos que, por mais adversas que sejam as circunstâncias, nunca é tarde para começar ou mesmo recomeçar um projeto de vida. A história de Raabe está ligada à cidade de Jericó, onde ela morava e vivia como prostituta, conforme lemos no versículo 1. Quando os 2 espias israelitas foram enviados por Josué a Jericó, Raabe os acolheu em sua casa e os livrou do rei de Jericó, conforme está expresso do versículo 3 até o versículo 7 da nossa leitura. Se percebe isso? Por conta disso, ela foi poupada, juntamente com a sua família, quando posteriormente os israelitas tomaram a cidade. Isso está mais adiante, no capítulo 6, versículo 22 a versículo 25 do livro de Josué. Raabe, mesmo sendo estrangeira, foi acolhida na comunidade de Israel e posteriormente casou-se com Salmão, conforme está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 5, e também no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 21 a 22, o marido de Raabe é chamado de Salmão, ou como o chama Lucas no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 32, de Salá, ou ainda é chamado também de Salma, conforme 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 11. Mas vamos chamá-lo aqui de Salmão, já que 2 referências das lidas, das informadas, o chamam assim. A partir da entrada de Raabe na comunidade israelita, uma nova página se abre em sua vida. Raabe rompe com seu passado, e ao lado de Salmão, seu marido, que a valoriza, que a respeita, que a ama, tornam-se pais de muitos sacerdotes, profetas e reis. Inclusive, são ascendentes de Jesus Cristo. Raabe, no Novo Testamento, é uma referência a um modelo de fé e de boas obras, o que certamente a ajudou a realizar o seu novo projeto de vida. Isso nós podemos confirmar lendo
o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 31, e também o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 25. Leia. Com Raabe e Salmão aprendemos algumas lições que nos mostram que nunca é tarde para começar ou mesmo recomeçar um novo projeto de vida. A primeira lição, eu gostaria de afirmar, a primeira lição que nos ensinam Salmão e Raabe é que é preciso romper com a vida de fracassos. Um lugar de perdição se transforma em lugar de salvação. Ao receber os espias, Raabe suplica-lhes misericórdia. E eles juram que ela e sua família seriam poupados quando da destruição da cidade. Então eles combinam que os seus familiares deveriam ser trazidos para a sua casa e que esta casa deveria ser identificada através de um cordão de fio de escarlata preso à janela, conforme podemos observar no versículo 18. Essa atitude nos lembra a noite de Páscoa, quando o Senhor feriu os primogênitos no Egito, conforme Êxodo capítulo 12, versículo 7 a versículo 13. A casa de Raabe, antes um lugar de pecado e perdição, transforma-se agora em lugar de salvação. E eu fico imaginando como não foi para os seus parentes difícil de aceitar que esse lugar de perdição se tornaria a sua única fonte de salvação. Algumas pessoas chegam a dizer: a minha casa é um inferno. Muitos lares têm sido hoje lugar de infidelidade, traição, mentira, ódio, violência. Porém, é preciso que se entenda que um lugar de amargura pode se transformar em lugar de amor. O Salmo 84, versículo 5 e o versículo 6, parte A, nos diz: bem-aventurado o homem cuja força está em Deus, pois passa pelo vale árido, pelo deserto, e faz dele um manancial cheio de bênçãos. Como Raabe conseguiu isto? No versículo 11, parte B, é dito: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Com essa declaração, Raabe demonstra temor a Deus. Sem o reconhecimento que o Senhor é Deus, não se pode seguir o novo projeto de vida e reverter tudo e qualquer pecado ou desajuste no contexto familiar. O Salmo 127, versículo 1, parte A, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O versículo 12 e o versículo 13 nos falam: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai. E me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Raabe se preocupa com os seus familiares. Não faz como Caim, que ao ser questionado por Deus, disse: acaso sou eu tutor do meu irmão, conforme está escrito em Gênesis capítulo 4, versículo 9. É evidente que somos responsáveis por nossos semelhantes. São Paulo afirma: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. No versículo 10, nós percebemos o que está escrito: porque temos ouvido
que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizeram aos reis dos povos que estavam além do Jordão. Raabe aproveita a oportunidade. Ela estava bem informada e sabia do progresso da caminhada que os israelitas vinham fazendo até sua terra. E não deixe essa oportunidade passar. Você tem sabido aproveitar as oportunidades que Deus tem colocado à sua frente. Tem aproveitado para romper com o estilo de vida de fracasso e pecado e se entregado sem reservas para Deus. Raabe nos ensina isso. A segunda lição que podemos aprender com Raabe e Salmão é que um novo projeto de vida requer santidade. A humilhação se transforma em honra. A condição de Raabe era de humilhação e era preciso romper com a ignorância, os desejos carnais e as futilidades, conforme nos fala São Pedro em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 13 a versículo 18. Raabe transforma a sua situação de mulher da vida para mulher de vida. A mulher que era de todos e ao mesmo tempo de ninguém, começa uma nova etapa na sua vida. Começa a reescrever a sua história. Ela é recebida no povo de Israel e inserida na aliança. Ela deixa a sua vida de pecado em Jericó e começa um novo projeto de vida. Agora ela tem um marido, tem filhos, tem uma história. Ela conquista a dignidade. Aqui cabe a afirmação de São Paulo quando escreveu aos Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5, versículo 20. Isso fica bem claro na vida de Raabe. De prostituta a modelo de fé. Ninguém está condenado a ser eternamente quem tem sido até agora. A graça de Deus é suficiente para transformar os mais vis pecadores. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6 da sua primeira carta, nos versículos 9 e versículo 10, enumera alguns pecados, afirmando que os seus praticantes não herdarão o reino. Porém, no verso 11, ele diz: tais foram alguns de vós, mas vos lavastes, fostes santificados e justificados em Cristo e no Espírito de nosso Deus. Raabe também vai de marginalizada a ancestral do rei. Os marginalizados podem estar excluídos dos círculos humanos, mas nem sempre estarão fora do reino de Deus. Por favor, leia 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 31. A mulher que antes tinha uma reputação reprovável, estando entre os marginalizados, agora tem seu nome incluído na genealogia dos grandes nomes da história de Israel. E a terceira lição que Raabe e Salmão nos ensinam é que na nova vida precisamos demonstrar amor fraternal. Raabe, como tantos outros hoje, era uma pessoa marcada pelo preconceito, estigmatizada. Certamente ela lutou contra o preconceito racial, ela não era israelita. Lutou contra o preconceito sexual, ela era mulher e discriminada. Lutou contra o preconceito social, ela era uma prostituta. Lutou contra o preconceito religioso, ela era uma pagã. Entretanto, ela foi capaz de superar tudo, e sua história é o exemplo de que um triste passado não terá necessariamente um triste fim. O papel desempenhado por Salmão em sua vida foi muito importante para a superação de seus traumas. Somente com o amor fraternal, ensinado por Pedro em sua carta, no capítulo 1, versículo 22,
que eu gostaria de ler nesse instante, nos diz: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Foi esse amor, encontrado por Raabe em Salmão, que a acolheu no meio ao povo de Israel e a possibilita desenvolver o seu novo projeto de vida. Você é desafiado hoje também, com essas 3 lições ensinadas por Raabe e Salmão, a desenvolver o seu projeto de vida com novidades. Eu quero concluir afirmando: pode ser difícil esquecer o passado, mas é possível gloriar-se do presente, vislumbrando um futuro na gloriosa, santa e justa presença de Deus. Isto aconteceu com Raabe e pode acontecer com você também. A nossa oração final é que Deus nos abençoe e nos guarde até o fim e que possamos demonstrar no dia a dia traços marcantes no novo projeto de vida em Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe.